para dar aula de português. Sim, mas nós temos mas é isso. Mas é essa mentalidade. E também tem a ver com outras coisas. Eu dei o exemplo dos meus alunos da Católica, mas dou o exemplo de um dia, estava ali num boteco ali ao pé da Sagrada Família e estava a assistir a uma conversa na mesa ao lado, em que dizia um compatriota nosso, pois, então vê lá tu que vêm lá os tipos da África do Sul e vêm para aqui e querem que eu fale inglês. Se eles estão aqui na nossa terra, a nossa língua é o português, têm que falar português. E a gente tem que ver isso. Por exemplo, eu a mim não me chocava que a Sonangol começasse a ter como segunda língua para as suas reuniões, e não sei se já o faz, mas alguém criticou no outro dia a Sonangol por ter promovido uma reunião em inglês. Mas quer dizer, nós não temos noção disso. Nós vemos muitas vezes os nossos quadros do Estado, os nossos funcionários superiores que vão ao estrangeiro para as reuniões, eles próprios, uma das dificuldades que eles têm é justamente o de comunicarem com os outros. E, portanto, isto é um problema sério que tem que ser, enfim, eu não acredito que venha a ser ultrapassado. Portanto, é uma questão de escola. Portanto, era para responder ali a questão. Portanto, eu acho que sim. Quer dizer, no quadro dos desafios que nós temos, não é só para nos relacionarmos com os americanos, é para nos relacionarmos com o mundo, não é? E, portanto, de facto, o inglês é uma ferramenta. Claramente é uma ferramenta. E eu acho que estas questões podem ser resolvidas, não é? Não faz sentido a gente ter o inglês de lado, não é? Porque razões não sei de quê. Quer dizer, a razão é objetiva. Nós precisamos do inglês, precisamos de comunicar. A Finlândia, na Holanda, toda a gente fala inglês. Na Suécia, toda a gente fala inglês. É a língua universal. E eles têm uma língua de não sei quantos mil anos. Portanto, é uma questão de opção. E, portanto, eu acho que isso resolve-se. Se for uma questão de definição, da gente chegar a ser. Agora, aqui as decisões políticas são aquelas que mais nos preocupam, não é? Até resolvemos fazer a reforma do ensino para introduzirmos o inglês. Fazemos tantas reformas do ensino, mas começarmos o inglês logo dos primeiros anos da escolaridade, não sei se vai acontecer ainda durante esta nossa geração. Não, mas só para reforçar aqui essa questão. Não, eu queria só chamar a atenção de uma coisa que modernamente os psicólogos chamam a atenção. Nós temos de lembrar que há muitos jovens ainda, quando vão para a escola, vão de facto aprender português. Já falam, nos meios urbanos, mas vão aprender a estrutura da língua. Então temos de ter cuidado com a introdução do inglês logo nos primeiros anos. Nessas fases, os miúdos, não conhece a cara do burro velho, não aprende língua. Sim. Os miúdos é uma coisa, eles conseguem duas e três. Há famílias multinacionais, digamos assim, em que o filho fala com a mãe uma língua, fala com o pai outra, e se calhar em comum falam inglês. Quer dizer, mas fala, agora, mas tem uma língua de base claro, que vem desde o bebê. Temos de ter um certo cuidado. Mas quer dizer, pode não ser na primeira ou na segunda classe, mas pode ser a terceira. Não, o grande problema é haver vontade. Tem que haver uma estratégia, porque mesmo hoje já se vê que nos colégios as crianças que estão no primeiro e segundo ano, quer dizer, a pré, nos colégios privados já começam a dar o inglês e os resultados têm sido bons. Mas é só para reforçar aqui a questão levantada da Sonangol. A Total, naturalmente, eu acho que representa o poder económico da França. Nos escritores da Total, todos os escritores da Total, os técnicos são obrigados a comunicar. E o que lhes deve custar, não é? É só para ver que mesmo os franceses já reconheceram que se queremos estar envolvidos exatamente nessa comunidade, estarmos nos lugares semelhantes, temos que utilizar essa ferramenta. Portanto, é como me ia dizendo, isso tem que ser uma estratégia de Estado. O Ronaldo acabou dizendo aqui agora que quando ele foi para a escola, e naquela altura, nos anos 60, já se faz, entrávamos para o ciclo preparatório, o primeiro com o francês, o Jacomance, e depois quando fôssemos para o liceu, então aí passávamos para o inglês. Eu fui logo para o liceu. E então, quero com isso dizer que esse programa curricular já foi concebido há mais de 50 anos, meu Deus do céu. Há mais de 50 anos. A vida é dinâmica. É necessário que as pessoas se adaptem às circunstâncias. E há 50 anos, o Japão não era o que é hoje. E qual foram as estratégias que esses países seguiram? É exatamente isso. Providenciar as nossas crianças de uma ferramenta vital para o desenvolvimento.
porque senão estamos a condenar as próximas gerações a um atraso comparado às outras crianças, como eu já bem disse. O chamado atraso programado. Exatamente isso. Nós temos de estar a acompanhar. E agora mesmo no ponto de vista político, há duas questões aqui que se veem. Eu há dias mencionei isso. Em setembro teve o atual presidente do Irão. Ele foi entrevistado pela CNN, pela Christian Amanpour, e a pergunta foi: olha, tu chegaste a essa posição, mas gostaríamos de saber qual é o seu ponto de vista em relação ao Holocausto cometido na Segunda Guerra Mundial. Porque ele disse: tudo que seja o extermínio da espécie humana ou de qualquer espécie é condenável. Isso teve um impacto negativo dentro do Irão, que os jornalistas, para poderem escamotear, disseram: não, foi a tradução. Os americanos traduziram mal a entrevista do presidente. E a partir daí, quer dizer, as coisas acalmaram no Irão. Quer com isso dizer até o risco que se corre quando não nos comunicamos a ser mal interpretado, porque isso para dizer que ouvimos sempre: se não falo, levo o meu tradutor. Porque a tradução muitas das vezes também não é fidedigna. A tradução muitas das vezes corta o balanço da conversa, a essência da conversa. E mesmo assim há problemas sensíveis, confidenciais, que precisam ser discutidos entre estadistas, e é que não tem que haver mais uma segunda pessoa, porque um assunto, quando há mais do que duas pessoas, naturalmente corre-se o risco de ser disseminado. Permite-me aqui o humor, mas com estadista um tradutor faz falta por causa da testemunha. Né? Fica a palavra de um contra do outro. O tradutor sempre ajuda. Não, mas há coisas confidenciais, né? Há coisas confidenciais. Por exemplo, vemos que mesmo do ponto de vista da saúde, nós vemos a África Sul está aqui, mas nós preferimos recorrer a Portugal ou ao Brasil. Porquê? Porque se vamos ao nosso médico, queremos ter uma confidência com o nosso médico, estando em Londres, não dominando a língua inglesa, naturalmente vamos ser forçados a ter um tradutor aí. Mas e naturalmente continua a ser uma paragem escolhida pelo turismo médico. Mas já está a mudar para o Brasil. Agora é São Paulo, né? Já está a mudar para o Brasil. E tudo isso porquê? As pessoas deixam de recorrer a exatamente as instituições hospitalares para que têm condições de ponta para irem pelo menos a Portugal ou ao Brasil. Porque, se me permites esta parte, Pedro Godinho, a nível de saúde, falamos agora, os Estados Unidos continuam a liderar em termos de tratamentos da última geração, algumas intervenções, e aí muita gente, sobretudo as pessoas possuidoras de contas bancárias mais recheadas, hoje procuram os Estados Unidos para resolver problemas mais claros. Até aí, o nível tecnológico dos Estados Unidos, né, tem estado, de facto, continua a liderar, não sei muito bem em termos de medicina, mas os Estados Unidos... Sim, quer dizer, são uma referência, mas a medicina, por exemplo, agora e até com as novas tecnologias, muitas vezes pensas que estás a ser tratado nos Estados Unidos, mas se calhar até estás a ser tratado da Índia com os exames que são mandados, e têm lá centros em que se fazem, enfim, as análises dos relatórios e escrevem essas análises, mas portanto eu acho que é efetivamente fundamental esta questão. Nós temos que ter consciência do mundo em que vivemos. E o mundo em que vivemos é um mundo aberto, é um mundo multinacional, multicultural. E quer dizer, eu às vezes chego a pensar que os angolanos, se pudessem viver em autarcia, viviam em autarcia. Quer dizer, nós já produzimos isto e, portanto, já não importamos. Quer dizer, já produzimos cimento, proibimos a importação de cimento. Já produzimos batatas e, portanto, só importamos aquilo que precisamos. Quer dizer, o mundo hoje não é assim. Então, porquê é que nós casamos quantas pessoas? Há homens e mulheres suficientes em Angola para fazer... Não faz sentido. Eu acho que esta abertura de que nós precisamos... Naturalmente, nós somos um país jovem e, portanto, os países jovens têm alguma relutância relativamente a questões de soberania, etc. Por exemplo, eu acho que a integração em África é prejudicada por causa disso, porque somos países novos, temos algum receio de ceder soberania a organizações, digamos assim, transnacionais, e, portanto, eu compreendo que seja assim. Mas temos que ter a capacidade de alterar estas coisas, porque muitas vezes aqueles que nos dizem que estão a proteger o angolano, efetivamente não é uma proteção, então é prejudicar o angolano. Se nós não somos capazes, por exemplo, de aproveitar a agricultura, qual é a razão pela qual nós não trazemos estrangeiros que venham tirar partido das nossas capacidades? Trabalhamos, aprendemos a trabalhar e daí a 3 ou 4 anos estamos a fazer a nossa chitaca ao lado e a fazer as coisas como devem ser. Portanto, acho que esta mentalidade
digamos assim, multinacional, multicultural, tem que ser apreendida porque o mundo mudou. E nós temos que... Não é o mundo que tem que se adaptar a nós. Somos nós que tem que se adaptar ao mundo atual, não é?